Bom, vamos falar então sobre esse desempenho dos embarques com o presidente do Conselho do Secafé, Márcio Ferreira, já conectado aqui com a gente. Oi, Márcio, prazer tê-lo aqui em nosso programa, nessa nossa edição, para falarmos sobre esse desempenho que teve aí uma arrefecida, que é expressiva, né? Quase 20%. E aí, por consequência, entre os principais motivos, a gente teve ali, digamos, uma colheita mais tardia e já vínhamos de safras remanescentes com um volume menor ali de possibilidade de oferta, né? Essa tendência tende a continuar? O que a gente tem de projeção e se há outros motivos aí que podem vir a trazer mais um equilíbrio, né, para ganhar ritmo a essas exportações, esses embarques, hein, Márcio? Bom dia. Oi, Renata, bom dia aos amigos do Terra Viva. Prazer estar aqui com vocês. As exportações, como você bem colocou, elas vêm numa descendente principalmente a partir de janeiro, fruto, obviamente, das últimas duas safras muito pequenas, afetadas pelos acidentes climáticos, e isso se acentua à medida que essa safra pequena vai se encerrando, já que o estoque de passagem é muito pequeno e você ainda está com uma lentidão, também como você colocou, na entrada da safra nova. Isso, obviamente, a gente espera que a partir de junho, mas principalmente julho em diante, nós deveremos ter uma recuperação nessas exportações. Exatamente. Com esse ritmo ganhando mais projeção, mais força, a situação então já pode começar a melhorar a partir de julho. Eu acredito que talvez junho já dê uma aliviada, ou a queda, se tivesse menor, pode até não ter a queda no mês de junho, mas julho, com certeza, a gente vai começar a ter recuperação. Você tem algumas coisas aí que são interessantes. Primeiro, a safra de arábica, e a gente tem visto isso em loco, eu mesmo tive oportunidade de viajar às principais regiões produtoras durante um bom período, e conversando também com os outros players, principalmente cooperativas, produtores, a expectativa da safra de arábica para o Brasil, ela vai além daquilo que se esperava como uma possível recuperação da safra anterior. O que a gente vê hoje é a lavoura mais carregada, mostrando que tem uma produção melhor do que a expectativa e, principalmente, muito preparada para outra safra. Com isso, os diferenciais dos cafés arábicas do Brasil contra Nova York, eles têm se aproximado dos níveis históricos, o que, obviamente, facilita os negócios e aumenta a demanda lá de fora. No início do ano, quando nós tivemos esses números muito fracos, café brasileiro que tem, via de regra, deságio contra a Bolsa, chegou a ser negociado em prêmio sobre a Bolsa. Então, as demandas eram muito pontuais, já que os preços comparados com a Bolsa de Nova York no mercado internacional para o arábica estavam caros. Isso vem se ajustando nos diferenciais contra a Bolsa de Nova York agora. E no Conilon, é interessante também de colocar que o Conilon, na nossa avaliação e avaliação do mercado, ele deve repetir ou ficar muito próximo de repetir a safra anterior, o que é muito bom, porque no ano passado, nos últimos 2 anos, o Conilon se tornou a matéria-prima principal nos blends de cafés tradicionais consumidos no Brasil. E, com isso, praticamente todo o desaparecimento das exportações, do Conilon foram, via de regra, no consumo interno e somado ao café solúvel. Hoje, nós temos uma situação de déficit de produção em países de produtores de robusta, principalmente Indonésia, também uma dificuldade no Vietnã, o que tem favorecido bastante o Conilon, o robusta brasileiro, e isso tem levado o nosso café até agora prêmios também, diferenciais também competitivos. E, embora a demanda no mercado interno vá continuar substancial, com o advento da safra que está entrando arábica melhor, a gente deve ter um pouco de redução do Conilon no blend, não tão acentuado, o que vai favorecer, obviamente, as exportações, já que os preços são bastante convidativos. Excelente, Márcio. Falando um pouco, né, do cenário externo e que de fato impacta também no cenário de exportação aí de uma das principais commodities brasileiras, que é o nosso café, a gente enfrenta aí globalmente ali com grandes, né? A gente viu aí os números de inflação dos Estados Unidos, da Europa também, que ainda infelizmente passa ali pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, desta maneira, né, com toda essa inflação e ainda um ritmo voltando ao consumo internacional,
com uma média mais estável, né, maior. Ou seja, com isso também o ritmo da exportação, tem mercados prioritários que vocês vêm divulgando, né? Nós estivemos ali no encontro do Secafé Summit, onde vi, por exemplo, essa grande expansão por Coreia do Sul, por países ali da Ásia que são bastante diferenciados, vêm oferecendo ali cafés brasileiros em suas cafeterias, um café, digamos ali, mais gourmetizado, enfim, como é que vocês vêm trabalhando também esses mercados prioritários, diferenciados, e bem como avaliam essa situação do mercado externo no impacto ali de consumo de café global? Com relação vamos dizer, essa recessão, a essa economia com bastante dificuldade no cenário internacional, o que a gente observa, e isso acontece sempre nesses momentos difíceis, é que mais do que uma redução de volume, vai ter um direcionamento, principalmente ali nos Estados Unidos, também parte da Europa, para cafés mais tradicionais e menos para cafés especiais, gourmet, em função do custo da mercadoria e o poder aquisitivo afetado em função dessa inflação. Já, por exemplo, Coreia do Sul, Ásia e mesmo outros países que têm o olhar focado, o consumidor muito para cafés especiais, aí os investimentos realmente precisam continuar, principalmente em propaganda e marketing. O café brasileiro ele está vivendo um momento muito especial, Renata, porque junto com essa dificuldade, também está vindo para todas as origens essa demanda enorme por sustentabilidade. E uma demanda que não tem volta. Ontem, inclusive, a gente estava participando aqui, eu estou em Campinas, participando de um evento da Plataforma Global do Café, 4C, e é uma demanda que não tem volta. Então, essa demanda pela sustentabilidade, nós dizemos que é um desafio e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade ímpar para o Brasil, porque o Brasil já é um país que trabalha muito em função das legislações em cima de sustentabilidade, respeitando o meio ambiente, preservando floresta, com APP, tudo dentro da regra que já existe. E, esse momento, a exigência que vem é ou você atende ou você está fora. Então, olhando pelas outras origens, não que nós queiramos que elas estejam fora, nós queremos que todos estejam em condições de atender às demandas, porque o planeta é um só. Mas, no primeiro momento, o Brasil vai ser favorecido. Então, você tem, por um lado, favorecimento em função das condições já avançadas de sustentabilidade do café brasileiro. Você tem o lado da economia, muito difícil para praticamente todo o mundo, e você tem as características únicas do café brasileiro. É o único que tem, ao mesmo tempo, arábica, robusta, bebida fina, bebida rio. Tem toda uma diversidade que atende tanto o gosto quanto o bolso do consumidor. E isso dá ao Brasil uma certa tranquilidade. Exatamente, muito bom, né? Foi um ponto-chave também que foi bastante discutido ali no nosso encontro e que permeou realmente todo esse pilar da sustentabilidade, trazendo exemplos, né, de que, por exemplo, lavouras de café, ao invés de até apenas tiverem carbono neutro, elas, na verdade, trazem carbono negativo, né? Sequestram ainda mais carbono do que emitem, isso é maravilhoso. Tivemos o exemplo da União Europeia também, com a representação vindo aqui. Até gostaria de saber como é que foi a visita às fazendas ali com a nossa representante, né, da União Europeia, e também como é que andam os diálogos ali com a Vanúzia Nogueira, ali líder, né, diretora, agora presidente da OIC, Organização Internacional do Café, que vem articulando muito bem essa questão de sustentabilidade. Márcio. O evento foi muito bom, foi um momento especial, né? Aliás, a sua participação ali foi brilhante, Renata. Eu quero deixar aqui destacado, porque a forma como você conduziu o evento favoreceu todo aquele brilhantismo também. O Secafé estava muito bem representado ali, e interessante notar que os estados principais produtores estavam ali, principalmente Espírito Santo, Minas Gerais, os demais também estavam ali presentes, e muita gente de fora, cerca de 1.000 pessoas ali. As autoridades que nós tivemos a oportunidade de convidar, tanto a Hannelore, vindo da questão da autoridade europeia, o Bill, que é o presidente da NCA, né, que é a National Coffee Association, equivalente à ABIC no Brasil, então é quem conversa com o parlamento em nome da indústria americana, então é uma pessoa assim, importantíssima para a cafeicultura brasileira, tem os Estados Unidos como o maior país comprador e a Europa como um continente maior comprador. Foi muito bem sucedido, de quando a gente fez o convite, a gente já esperava colher
frutos, mas nós não imaginávamos que nós íamos ter uma situação tão brilhante, junto com a Vanusa também, porque há que se destacar que o governo do Espírito Santo, que estava inclusive presente ali, governador, vice-governador, secretário, subsecretário, presidente do INCAPé, todos, sem exceção, acompanharam essa viagem. A viagem foi muito bacana porque nós tivemos a oportunidade de conhecer a cafeicultura como um todo. Ali no Espírito Santo, nós fomos, junto com eles, para a São Gabriel, visitamos uma fazenda que é considerada dos melhores cafés conilões e robustos do mundo, que é a Fazenda Venturim, e é uma fazenda altamente sustentável. Depois nós fomos para a Coabriel, onde foi muito interessante o papel da cooperativa junto aos produtores, ao desenvolvimento das famílias, deixá-las em condições realmente felizes e tendo retorno e oferecendo a eles todo o suporte técnico, científico, junto com a equipe do INCAPé e a equipe do próprio governo, enfim, IDAF, todos ali trabalhando em conjunto. Depois, saindo da região de Conilon, nós tivemos a oportunidade de ter, inclusive, junto com outras autoridades, um jantar na residência oficial do governador. Então, você vê que existia ali um clima realmente de acolhida, de bastante transparência. E dali nós fomos para as montanhas do Espírito Santo, que é uma região muito bonita, com muitos cafés finos. Eles tiveram a oportunidade, inclusive, de sobrevoar, no caso, Vanusa, Hannelore e o Bill, junto com o Enio Berger, que é o secretário de Agricultura, sobrevoaram de helicóptero toda a área de montanha do Espírito Santo, visitaram a fazenda do Jacu Coffee, a fazenda Camusim. Depois nós tivemos, com uma outra equipe, já lá no Pico da Bandeira, uma região mais alta, a segunda mais alta do Brasil, em termos de fazendas bastante sustentáveis, pequenos produtores, inclusive 2 que a gente teve lá são campeões, um é campeão atual e o outro era campeão anterior do Coffee of the Year, já foi bicampeão, e tivemos visitando ali. Depois nós fomos visitar no dia seguinte, na região de Brejetuba, que é o principal município produtor de arábica, nós estivemos visitando uma fazenda altamente sustentável, que produz 40 mil sacas de café, então é uma outra realidade, arábicas finíssimas, e novamente fazendas menores. O olhar deles sempre foi não para a produção, mas para a questão da sustentabilidade. Eles ficaram muito impactados e para coroar, e aí é uma coisa que eu acho que é muito interessante um dia a gente traçar, não somente aqueles que trabalham na mídia, como você, por exemplo, voltaram para o agro, mas outros que não trabalham, uma viagem desse tipo com esses comunicadores. Porque depois nós terminamos essa viagem junto ao professor Lucas Lousada, que é uma liderança em ciência e tecnologia da cafeicultura mundial. Ele está no Espírito Santo, mas ele é mundial. E ele pôde mostrar todas as pesquisas em laboratório e eles ficaram encantados com toda a entrega, a evolução da cafeicultura ali. Nós precisamos e vamos replicar essa viagem também em Minas Gerais. Esperamos que possamos contar com o apoio do governo, do governador Zema, como tivemos o apoio do governador Casagrande, porque o objetivo é mostrar o que o Estado tem, a cafeicultura mineira tem, assim como a capixaba, enfim, o que a cafeicultura brasileira tem. Nós temos muito, comunicamos pouco, e a forma de comunicar não é adequada. A melhor seria trazer realmente aqueles que fazem interlocução com os parlamentos europeu e americano, como nós fizemos, conhecerem em loco, e irem lá. Eu recebi, inclusive, e-mails deles já, dizendo que eles ficaram, assim, extasiados com o nível de sustentabilidade da cafeicultura brasileira. Inclusive, que durante anos a pauta foi defender o café como uma bebida saudável. Hoje eles estão mudando para defender o café brasileiro como uma bebida saudável, mas muito sustentável. Sensacional, com todo esse roteiro aí, já deu vontade de participar, viu, Márcio? Excelente, fantástico trabalho, sobretudo com essa ida, né, das representações da União Europeia principalmente, mas também dos Estados Unidos, e mostrando a realidade que de fato a gente tem para falar ao mundo, não falar, mas mostrar de fato o que significa o café sustentável brasileiro e saudável também. Obrigada, Márcio, pela conversa aqui, pelo bate-papo. Até uma próxima oportunidade. Parabéns aí pelo trabalho de vocês e até mais. Valeu, Renato. Prazer falar com você. Até mais. Boa semana para vocês. Tchau, tchau. Igualmente.